Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela, eu sou enfermeira. Atualmente eu trabalho na atenção básica de saúde e eu fui convidada para falar aqui com vocês hoje um pouquinho sobre a saúde do homem. Primeiro eu quero trazer um dado para vocês que é muito interessante em relação à expectativa de vida aqui no Brasil. A expectativa de vida das mulheres é em média de 80 anos e já a dos homens é de 73. A gente consegue ver aí uma diferença de 7 anos de expectativa de vida em relação ao gênero. Isso está relacionado ao fato de que os homens procuram menos o atendimento de saúde. Eles tendem a procurar o serviço de saúde apenas quando estão já com alguma doença instalada. Então, a procura deles pela atenção básica é mínima. Eu, como trabalho na atenção básica de saúde, hoje posso ver que realmente isso é bem nítido, né? A gente vê que as mulheres procuram o atendimento, levam os filhos, mas a procura dos homens realmente é muito baixa. Eles tendem a procurar o atendimento de saúde apenas quando já tem uma doença instalada. Por isso, a presença deles é bem maior nos serviços de urgência e emergência, ou quando eles procuram atenção básica de saúde, também porque já estão se sentindo mal ou estão com alguma doença sexualmente transmissível já instalada. Por isso, a Secretaria de Saúde, na verdade, o Ministério da Saúde, criou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Essa política tem como objetivo aumentar a divulgação de questões de saúde do homem, promover nos homens o interesse no autocuidado, na busca pelo autoconhecimento e assim trazer eles para mais perto da saúde básica, que é onde a gente consegue fazer uma prevenção de diversas doenças. Falando sobre doenças específicas, a gente sabe que a maior causa de morte em homens entre 20 e 30 anos são causas externas, que aí a gente engloba os aspectos de violência, acidente de trânsito, que são bem mais presentes em jovens. Nessa faixa etária, de cada 5 óbitos, 4 são de homens. E a gente com isso vê que eles se expõem mais à violência, ao uso abusivo de drogas, a esses aspectos de não ter uma autopreservação. Eles tendem muito a achar, pela cultura mesmo que a gente já tem, que o homem não precisa procurar atendimento de saúde, que o homem não fica doente, o homem não pode faltar ao trabalho. Com isso, a gente vê que a mortalidade deles aumenta bastante em relação à das mulheres. E também acha que é invencível, né? Por isso que a gente vê que o número de acidentes de trânsito envolvendo homens também é bem maior do que o das mulheres. Quando a gente vai falar de doenças que causam óbitos, as principais são as doenças cardiovasculares, que estão em primeiro lugar, seguida do câncer. Como doenças cardiovasculares, eu trouxe algumas aqui para exemplificar para vocês. Nós temos a hipertensão, que se caracteriza por valores de pressão elevados e sustentados. O fato de você, homem, aferir a pressão uma vez e estar um valor um pouco mais alto, não significa necessariamente que você é hipertenso. A gente recomenda que seja feita uma aferição de pressão no mínimo anual, que você procure um atendimento básico de saúde, um posto de saúde mais perto da sua casa, para aferir a pressão. Se por um acaso esse valor de pressão for alterado, aí a gente encaminha para uma avaliação médica para poder acompanhar melhor essa pressão e ver se realmente há uma hipertensão arterial instalada. Aí, nesse caso, inicia-se o tratamento, o uso de medicações para prevenir o agravo dessa doença. E é importante para quem já é hipertenso ter a ciência de que é necessário tomar o remédio que o médico prescreveu todos os dias. Às vezes as pessoas chegam lá no posto de saúde para a gente e falam: eu não tomei o meu remédio porque a minha pressão não estava alta. A gente tem que se conscientizar que o remédio é para evitar a elevação da pressão. A gente não vai passar uma medicação para você tomar todos os dias para abaixar a sua pressão. Não.
é para regular, para evitar que ela suba e possa causar danos aos seus órgãos essenciais. Por exemplo, o coração, que sofre bastante com isso, os rins, que são os órgãos mais afetados com a elevação dessa pressão. O infarto agudo do miocárdio também é uma das doenças que causam muitos óbitos nos homens e nas mulheres e se caracteriza por... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui o apontador. O nosso coração é composto por músculo. O nome desse músculo é miocárdio, por isso que a gente fala infarto agudo do miocárdio. Esse músculo é irrigado por artériazinhas. Quando por algum motivo há o entupimento dessas artérias, como aqui nessa imagem, ó, ocorreu a obstrução da artéria. Essa obstrução é causada por gordura que se acumula dentro dos vasos, ao redor dos vasos, e causa o entupimento. Quando há o entupimento, esse vaso, o sangue não consegue passar desse lado para esse. Então, ocorre, como a gente mostra aqui nessa imagem, a morte do tecido. Se esse tecido morre, o coração não vai ter mais a contratibilidade adequada, prejudicando todo o organismo. Às vezes, após um infarto, a gente consegue fazer com que as outras partes do coração exerçam mais força e consigam manter a vida do paciente, mas infelizmente não é sempre que isso acontece. Principalmente indivíduos mais jovens tendem a não conseguir o coração tende a não conseguir se remodelar de forma a continuar batendo e garantindo uma qualidade de vida para o paciente. Outra doença também cardiovascular muito comum é o acidente vascular encefálico, que é o famoso derrame. Pode ocorrer com o rompimento ou o entupimento de alguma artéria, algum vaso dentro da nossa cabeça, dentro do cérebro. E agora vamos falar um pouquinho sobre os fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Nós temos o tabagismo, porque como eu mostrei para vocês lá naquela figura anterior, o sangue passa por dentro daquelas artérias, dentro das veias. O cigarro, o tabaco, faz com que esses vasos fiquem mais enrijecidos, não tendo elasticidade. Então, assim que há uma pequena obstrução, já não consegue mais carregar o sangue de forma adequada. Por isso que o fumo, né, o tabagismo é um fator de risco, não só para as doenças cardiovasculares, mas diversas doenças que a gente conhece, câncer, dentre outras. O sedentarismo e a obesidade também são fatores de risco muito importantes, porque a pessoa sedentária, a pessoa obesa, tende a ter uma alimentação inadequada, que é propícia para causar o acúmulo de gordura dentro dos nossos vasos, dentro das artérias, que, como eu mostrei para vocês, se obstruírem, ocorre um infarto, tá? Outro fator de risco para essas doenças também é o uso nocivo de álcool, a diabetes, que é o aumento da glicemia no sangue, e o colesterol alto. Se o colesterol aumenta, digamos, de forma mais simples para vocês entenderem, é a gordura que está circulando no sangue. Se há um aumento dessa gordura, facilita com que ocorra a obstrução do vaso. E como prevenir essas doenças tão frequentes? Cessar o tabagismo é um fator importantíssimo. Praticar atividades físicas, mudar a alimentação e controlar a glicemia, que é o que é alterado no caso da diabetes, e o colesterol. A alimentação é um fator fundamental. A gente sabe que na correria do dia a dia, a gente às vezes acaba não tendo tempo para preparar uma refeição adequada, come muita comida industrializada, fast food, alimentos prontos, mas a gente tem que tentar ao máximo se adaptar. Pode congelar, fazer uma comida mais saudável, uma verdura, e deixar congelada para ir descongelando ao longo da semana, porque isso já ajuda bastante, tá? É importante o consumo de frutas, de verduras, porque a gente não pode comer apenas carboidrato e proteína, que são arroz, feijão e a carne. Não, o nosso organismo precisa de todos esses nutrientes para poder viver de forma equilibrada. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o câncer.
Esse gráfico aqui mostra para vocês os principais cânceres diagnosticados em homens, no caso aqui em 2020, tirando o câncer de pele não melanoma. A gente vê que o câncer mais diagnosticado esse ano, até o momento, foi o câncer de próstata. A próstata, deixa eu tirar aqui. A próstata é um órgão masculino que, como vocês podem ver aqui nessa imagem, fica localizado abaixo da bexiga. Aqui a nossa bexiga, a próstata, no caso dos homens, e o reto fica localizado na frente. Então, a gente vê que esse é o principal câncer nos homens. Com isso, surgiu o Ministério da Saúde, o mundo viu a necessidade de separar um mês específico para falar sobre isso, sobre o câncer de próstata. E aí surgiu o Novembro Azul. É um mês destinado à promoção da importância dos homens procurarem esse atendimento, né, de forma inicial, no começo de alguns possíveis sintomas, para evitar que seja uma doença fatal, poder diagnosticar a tempo de realizar um tratamento. 75% dos casos de câncer de próstata acontecem em homens acima de 65 anos. A gente tem aí como fatores de risco principais idade superior a 50 anos, que é a partir desse momento que os homens têm que começar a fazer um acompanhamento mais de perto com o urologista, que é o médico responsável por cuidar da próstata, de fazer qualquer tipo de diagnóstico. Outro fator de risco muito importante é a genética, né? O histórico de câncer no pai ou no irmão antes dos 60 anos de idade. A obesidade, mais uma vez, é um fator de risco, e também a exposição a substâncias químicas, né? Pessoas que trabalham com substâncias químicas ao longo dos anos. E como sinais e sintomas dessa doença, a gente tem na verdade, uma doença de evolução bem lenta e silenciosa, na maioria dos casos. Existem relatos de que para crescer 1 centímetro, um tumor na próstata demora cerca de 15 anos. Então, é uma evolução bem lenta que pode ser feito. E isso ajuda que o diagnóstico da doença seja feito de forma bem precoce, facilitando o tratamento. Mas podem ocorrer sintomas como dificuldade de urinar, necessidade de urinar várias vezes ao dia, mas não necessariamente esses sintomas indicam que há um câncer de próstata instalado. Porque, com o passar dos anos, ocorre já o aumento benigno, que a gente fala da próstata, com todos os homens, né, tendo alguma patologia ou não, vão ter o aumento dessa próstata, que podem já causar, assim, de forma natural, que já podem causar essa dificuldade de urinar e a necessidade de urinar várias vezes ao dia ou durante a noite. O diagnóstico dessa doença é feito através de 2 exames. A gente faz o PSA, solicita esse exame, é um exame de sangue, coletado sangue, encaminhado para o laboratório, que vai avaliar o antígeno prostático específico. É uma proteína produzida pela próstata. Essa proteína, quando está aumentada, pode ser um indicador de algum tipo de tumor na próstata, mas de forma isolada, não significa necessariamente que o aumento dela está relacionado com um tumor, com um câncer. Porque ao longo dos anos, como eu disse para vocês, já há o aumento da próstata. Quando a próstata aumenta, automaticamente também aumenta a produção desse antígeno. Então, para avaliar esse exame, é necessário uma avaliação conjunta com o toque retal, que é outro exame que é realizado. Como eu mostrei para vocês lá na imagem, a próstata fica antes do reto. Então, é feito o toque, o médico urologista faz, para ver se ele consegue identificar algum tipo de nódulo, algum tipo de caroço, algum endurecimento que possa ser um estágio inicial da doença. Com esses 2 exames associados, o médico avalia se ele encontrar alguma alteração de nódulo ou alguma alteração de PSA sugestiva, ele encaminha para fazer uma biópsia. Só a biópsia
pode diagnosticar se há a presença de câncer ou não. O PSA é um exame utilizado como forma de auxílio, junto com o toque retal, para ver se há algum sintoma, algum sinal sugestivo de câncer, mas somente a biópsia pode dizer se há câncer ou não. O tratamento, quando é diagnosticada o câncer, é de cirurgia, radioterapia ou terapia hormonal. Vai depender do caso, da evolução do paciente, isso é avaliado caso a caso por cada médico. E é isso que eu tinha para falar para vocês. É extremamente importante que os homens. Deixa eu ver se eu consigo aparecer aqui. É extremamente importante que vocês, homens, procurem o atendimento de saúde. A gente lá da unidade básica está lá para receber vocês. Se vocês precisarem, tiverem alguma dúvida, saibam reconhecer que vocês não são invencíveis, vocês também precisam de cuidados, tá? Quando as esposas forem à unidade básica, vão com elas. Quando elas forem fazer pré-natal, também vocês devem acompanhar suas esposas. Nesse momento, a gente faz também o pré-natal do marido, né? O pré-natal do pai, que é onde a gente vai verificar a caderneta de vacinação, se tem alguma vacina atrasada, orientar, fazer também os testes rápidos para ver se tem algum tipo de doença sexualmente transmissível e tratar, se for o caso. Então, é super importante que vocês procurem um atendimento antes de ter uma doença instalada, porque aí, assim, a gente pode ajudar vocês de forma muito melhor e prevenir instalação de doenças mais graves, tá? Muito obrigada pela oportunidade, foi muito